Texto base da reforma da Previdência é aprovado no plenário do Senado em primeiro turno. Foi retirado do texto um trecho sobre abono salarial, diminuindo a economia da reforma. E você vai ver também. Lava Jato do Rio deflagra operação contra suspeitos de fazer parte de um esquema de extorsão na Receita Federal. Polícia investiga se a bala que atingiu a menina Ágata pode ter batido num poste antes de acertar a criança. Carne vermelha. Nova pesquisa indica que consumo não está relacionado ao aumento de casos de câncer. Outubro Rosa. Campanha alerta sobre a importância da prevenção e conscientização contra o câncer de mama. Tudo isso e muito mais agora na edição de 13h. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com Juliana Dariva. E com Daniel Caniato. Boa tarde para você nessa quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais na internet. Atenção, tem manchete no ar. Começamos com o destaque do G1. Sobe para 115 o número de locais atingidos por manchas de óleo no Nordeste. Agora, gente, já se tem notícias de 55 municípios em 8 estados com manchas de petróleo nas praias. A poluição começou nas praias do Rio Grande do Norte no início de setembro. Como a natureza é sábia, 26 locais já estão livres do óleo na areia. Na maior parte, o vento e as marés já fizeram a limpeza naturalmente. Nas outras, foi a Petrobras que limpou, apesar de afirmar que não fabrica o material. 9 tartarugas e uma ave foram resgatadas sem vida. O Ibama disse que o óleo é o mesmo em toda a área atingida. A suspeita é que tenha vindo de embarcações que passaram pelo nosso litoral. Notícia em destaque no Estadão. Aras defende buscar verdade real de facada em Bolsonaro. O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que a Polícia Federal e o Ministério Público devem aprofundar as investigações para descobrir o que motivou o ataque ao então candidato Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Aras não acredita que Adélio Bispo, que está preso, tenha agido sozinho. O procurador aponta que o uso de uma faca, a suspeita de comparsas de Adélio na multidão e a contratação de advogados por alguém conhecido são elementos que precisam ser apurados mais profundamente. Fechamos esse giro com o site Só Notícia Boa. Alunos fazem surpresa a menino que perdeu brinquedos em incêndio. Gente, foi emocionante demais. Uma surpresa linda. O Daniel Hunt e a família perderam tudo no incêndio que atingiu a casa onde moram, no Tennessee, Estados Unidos. Mas os amigos da escola organizaram uma arrecadação secreta e encheram a sala de aula de brinquedos. Quando o Daniel entrou, ficou sem palavras. Os professores deram uma força, viu? Levaram o Daniel para resolver um problema de mentira em outra sala, enquanto os alunos arrumaram tudo. A reação do menino encheu de lágrimas os olhos de quem estava lá. Daniel pediu um abraço aos amigos antes de ver os presentes. Solidariedade, gentileza, amizade e gratidão. Tá bom para você? 13h06, uma ótima tarde para você. E o Senado está reunido agora em uma sessão extraordinária para analisar os destaques da reforma da Previdência, que ficaram pendentes da votação de ontem. O texto base da PEC foi aprovado no plenário em primeiro turno. O segundo turno da votação está previsto para a semana que vem. Já era madrugada de hoje quando os senadores decidiram suspender a sessão que analisava os destaques da proposta de reforma da Previdência. Depois de passar na Comissão de Constituição e Justiça, o texto base da PEC foi aprovado em primeiro turno no plenário, por 56 votos a 19, às 10 horas da noite. Na sequência, os senadores conseguiram votar 3 propostas para alterar o texto. As demais sugestões de mudanças ficaram para esta quarta. A expectativa dos governistas era a rejeição de todos os destaques, mas um dos 3 votados acabou sendo aprovado. Mas, por se tratar de um corte no texto, não vai exigir a volta da proposta para a Câmara.
Esse destaque retirou do texto um trecho sobre abono salarial e assim fica vigente a lei atual que garante o benefício para quem recebe até 2 salários mínimos. Com isso, deve reduzir em 76 bilhões de reais o valor total da economia, que estava prevista de 876 bilhões de reais em 10 anos. Após a análise de todos os destaques, a votação em primeiro turno fica concluída. A proposta deve passar por um segundo turno de votação, com 49 votos favoráveis. Essa sessão de votação está prevista para a próxima semana. Se aprovada, a reforma da Previdência vai ser a maior alteração à Constituição. Essa vitória, a votação desta matéria no Senado Federal hoje, é a votação da consciência de um país que precisa ser reformado. E, sem dúvida nenhuma, essa é a reforma mais importante do Estado, porque sem ela seria impossível fazermos outros. E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a aprovação da reforma da Previdência é uma maneira e um sinal que o país dá de fazer o dever de casa. Agora, ao deixar o Palácio da Alvorada, ele falou que foi um passo importante para a retomada de investimento e também o equilíbrio das contas públicas do país. E os senadores participam agora da sessão extraordinária marcada ontem para a votação dos destaques pendentes. Esses destaques serão incluídos no texto base da proposta da reforma da Previdência, que foi aprovada ontem pela Casa. Quem fala agora, vamos dar uma olhada, é o Davi Alcolumbre. Vamos ver a imagem ao vivo da TV Senado. Você observa aí o presidente da Casa, ele que é senador pelo Democratas, Davi Alcolumbre. Vamos escutar um trecho. Acompanhar a cobertura da votação dos destaques ao longo da nossa programação. E o Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento de um habeas corpus que pode anular as sentenças da Lava Jato. A decisão final deve servir como precedente para outros casos parecidos em todo o país. A Suprema Corte discute o caso há uma semana, com base no pedido de habeas corpus do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. Ele foi condenado na Lava Jato a 10 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Márcio quer apresentar novas alegações finais depois da delação premiada. Na semana passada, por 7 votos a 3, a maioria do Supremo votou a favor da tese de que os delatores devem apresentar suas alegações finais antes dos delatados. O entendimento da maioria dos ministros foi amparado no princípio da ampla defesa e do contraditório previsto na Constituição. A decisão final deve servir como precedente para outros casos similares em todo o país. Se a decisão for confirmada nesta quarta, as condenações em que as defesas não falaram por último podem ser anuladas e o processo voltaria à fase de alegações finais na primeira instância da Justiça. Apesar disso, alguns ministros defendem que a decisão do STF tem efeito somente para os réus delatados antes da sentença na primeira instância da Justiça. 12 pessoas já foram presas no Rio de Janeiro durante a operação da Força Tarefa da Lava Jato. É como se fosse a operação da operação, porque elas são suspeitas de fazer parte de um esquema de extorsão dentro da Receita Federal. Um dos presos é o auditor da Receita, Marco Aurélio Canal, suspeito de chefiar o esquema de extorsão contra os investigados da própria Força Tarefa. Ele era o supervisor de programação da Receita na Lava Jato do Rio de Janeiro. As investigações apontam que Marco Aurélio e outros funcionários do fisco, que tinham acesso a detalhes dos investigados da PF, usaram os dados para extorquir dinheiro deles, em troca de redução ou cancelamento de multas. Na casa do funcionário da Receita, Eliseu da Silva Marinho, que também foi preso, a polícia apreendeu R$120 mil em espécie. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal, expediu 14 mandados de prisão preventiva e 39 de busca e apreensão. A operação desta quarta, chamada de Armadeira, é baseada em novas delações de Leles Teixeira, ex-presidente da FETransport, a Federação das Empresas de Transporte do Estado, e do empresário Ricardo Siqueira. Ambos são réus em fases da Lava Jato. A operação contou com escutas autorizadas pela Justiça e ações controladas para encontrar os suspeitos.
E policiais de Goiânia realizam uma operação que investiga um suposto desvio de dinheiro no Centro de Valorização da Mulher. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. A instituição abriga mulheres vítimas de violência doméstica. A investigação começou depois que foram encontrados problemas na prestação de contas. Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de diretores e funcionários da entidade. Em 2017, o órgão teria que receber R$1.200.000 do governo de Goiás. No entanto, 200 mil não foram declarados. Em Brasília, uma motorista ficou surpresa ao receber uma multa de R$ 134 por conta do excesso de velocidade. A notificação mostrou que ela dirigia a 710 km por hora, mais rápido que muito avião. Apesar de ter 178 cavalos de potência, o carro que a motorista dirigia jamais conseguiria atingir uma velocidade tão alta. O órgão de trânsito da cidade ainda não se pronunciou sobre o problema. Em Duque de Caxias, a polícia prendeu 3 suspeitos de tentar vender um aparelho oftalmológico furtado do Hospital do Olho. 2 deles eram funcionários do local. A máquina, que custa cerca de R$30 mil, estava sendo vendida por R$ 2.500. O furto aconteceu na última quinta-feira e o produto foi anunciado num site de vendas. Já em São Paulo, 2 pessoas foram presas depois de furtar estátuas de bronze do cemitério da Consolação. Cada uma pesa cerca de 100 quilos. Segundo a PM, a dupla planejava vender as estátuas no centro da cidade para comprar drogas. A polícia fez a abordagem e encontrou as peças escondidas em uma carroça. O cantor sertanejo Antônio Marcos Bueno foi condenado a 30 anos de prisão por matar a companheira Camila Lourenço, de 32 anos, com 10 facadas. O crime foi em Araraquara, no interior de São Paulo, em abril do ano passado. O casamento durou apenas 5 meses. 2 semanas depois da separação, Antônio matou a ex. No dia do crime, a mãe do cantor e outra testemunha também se feriram ao tentar contê-lo. E a vice-presidente peruana Mercedes Arauz renunciou ao cargo. Ela havia sido designada pelo Congresso para substituir temporariamente o presidente Martim Vizcarra, suspenso pelo parlamento. A Arauz também defendeu a antecipação de eleições gerais. Ela justificou a renúncia diante da orientação da Organização dos Estados Americanos para que o Tribunal Constitucional decida sobre a constitucionalidade da dissolução do Congresso. Na segunda-feira, Vizcarra anunciou a dissolução constitucional do parlamento para impedir um controverso sistema de nomeação de magistrados. As principais lideranças políticas solicitaram apoio da OEA para reverter a medida, mas o órgão continental respondeu que a questão cabe ao tribunal. O clima de tensão se concentrou no Palácio de Governo e no Congresso. Vizcarra confirmou seu poder ao obter o apoio de milhares de cidadãos, da cúpula militar e dos governadores regionais. Marchas em apoio à dissolução tomaram as ruas de várias cidades. Não houve manifestação de apoio ao Congresso, que enfrenta uma rejeição de quase 90% da população. E o presidente norte-americano Donald Trump chamou de golpe de Estado o processo de impeachment contra ele. Pelo Twitter, Trump disse que a ação promovida pelos democratas do Congresso pretende tirar o povo do poder e retirar liberdades e direitos outorgados por Deus a cidadãos dos Estados Unidos. Os comentários do presidente acontecem depois da pressão do secretário de Estado Mike Pompeo para evitar a convocação de 5 diplomatas para testemunhar em uma comissão parlamentar encarregada de analisar o impeachment. Os congressistas investigam se Trump pressionou em um telefonema o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para obter informações sobre o filho de Joe Biden, o principal pré-candidato do Partido Democrata às eleições de 2020. Tanto Trump quanto Zelensky disseram que não há nada de errado no conteúdo da ligação. Se a Câmara aprovar o impeachment, o caso segue para o Senado, que tem maioria republicana. E depois do intervalo, você vai ver que uma nova pesquisa indica que o consumo de carne vermelha não está relacionado ao aumento de casos de câncer. Outubro Rosa, campanha alerta sobre a importância da prevenção e conscientização contra o câncer de mama. Nós voltamos em instantes, até já. E
nós estamos de volta a 1h21 e a Polícia Civil investiga a possibilidade da bala que atingiu a menina Agatha Félix ter batido em um poste de energia antes de acertar a criança. Dos 11 policiais que participaram da ação, que resultou na morte da menina, apenas 2 estiveram presentes na reconstituição, que aconteceu na noite de ontem no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro fez uma reconstituição do assassinato de Agatha Félix, de 8 anos, no Complexo de Favelas do Alemão. A menina morreu supostamente durante um confronto entre traficantes de drogas e a polícia em 20 de setembro. A ideia da reconstituição é exatamente saber se houve confronto ou não. Então, com a ausência da versão dos policiais militares, nós faremos a reprodução de acordo com o que as testemunhas nos informaram em sede policial. Segundo o delegado, a reconstituição também busca descobrir quem disparou o tiro que matou Agatha. Ela foi alvejada nas costas quando estava com a mãe em uma Kombi na comunidade da Fazendinha, contrariando a versão da Polícia Militar, que sustenta que seus agentes foram vítimas de ataques simultâneos por parte de criminosos. Os familiares afirmam que o tiro que acertou Agatha foi disparado por policiais. E o adolescente de 12 anos que confessou ter matado a menina Raíssa, de 9, foi levado para a Fundação Casa, em São Paulo. Veja esse e outros destaques em um novo giro de notícias pelo país. O menino vai ficar na unidade do Brás por 45 dias até o encerramento do inquérito. O garoto disse em depoimento que usou um galho de árvore para matar a menina. A polícia acredita que outra pessoa tenha participado do crime. Raíssa foi encontrada morta no último domingo, depois de desaparecer de uma festa onde estava com a família. Uma operação prendeu 3 suspeitos de comandar uma milícia em Araruama, no Rio de Janeiro. Um policial militar e um ex-PM estão entre os presos. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A ação teve como objetivo acabar com uma organização acusada de praticar roubos, extorsões e sequestros. Os criminosos usavam uniformes e se passavam por policiais para praticar os crimes. Em Curitiba, no Paraná, foram registrados cerca de 57 casos de assédio sexual em ônibus. Só nesta terça-feira, a Guarda Municipal atendeu 2 casos e 2 homens foram detidos. Outro caso aconteceu hoje de manhã, em Campinha do Siqueira. A vítima foi uma jovem de 22 anos. O suspeito foi levado para a delegacia. Importunação sexual é crime, com pena de até 5 anos de prisão. A mulher que jogou o próprio bebê no lixo em Maceió foi indiciada por abandono de incapaz e tentativa de homicídio, mas aguarda a decisão da justiça em liberdade. A mãe disse que achou que a criança estava morta porque não chorou quando nasceu. O bebê foi encontrado vivo por catadores de lixo no início de setembro e segue internado em estado grave. A mulher, que já tem 2 filhos, disse que escondeu a gravidez da família. Uma ponte de madeira sem manutenção tem dificultado a vida de moradores em Manaus. A estrutura é cheia de buracos e tábuas soltas. A ponte é o único acesso para 2 escolas municipais e uma creche da região. Os moradores reclamam ainda da falta de um corrimão para servir de apoio. A dificuldade de acesso afeta toda a comunidade. A Secretaria Municipal informou que a manutenção da ponte está prevista para a primeira quinzena de outubro. E um caso curioso aconteceu na Colômbia esta semana. Traficantes de drogas foram resgatados no mar pela Marinha do país. Os criminosos foram salvos de um naufrágio ao boiarem com a ajuda de pacotes de cocaína, mas acabaram presos pelas autoridades do país. 3 suspeitos de tráfico de drogas sobreviveram nas águas infestadas de tubarão no Oceano Pacífico, agarrados à cocaína. Na verdade, eles conseguiram boiar por horas graças a pacotes bem embalados da droga. Uma vez estabilizados, Depois que os suspeitos estavam salvos e a saúde verificada, analisamos o material no qual eles flutuavam. Devido à ação realizada pela equipe técnica e o Ministério Público, achamos mais de 1 tonelada e 200 quilos de hidrocloreto de cocaína. 65 quilogramas. Ao que tudo indica, os traficantes saíram da cidade de Tumaco e o barco deles virou no sábado.
A polícia procura agora outros 4 suspeitos que estariam viajando junto. A Colômbia é a maior produtora de cocaína do mundo. Nos últimos anos, muitas pesquisas e trabalhos científicos apontam que o consumo de carne, especialmente a vermelha, está relacionado ao aumento de casos de câncer. Mas, no entanto, este resultado está sendo contestado por um novo estudo que afirma que não há benefícios em restringir o consumo de carne vermelha. A redução do consumo de carne vermelha é um conselho médico padrão para prevenir câncer e doenças cardíacas. Mas uma revisão de dezenas de estudos concluiu que o risco potencial é baixo e as evidências incertas. De acordo com as novas diretrizes publicadas em uma revista médica, um painel de pesquisadores de 7 países sugeriu que adultos continuem com o consumo atual de carne vermelha. O mesmo conselho foi dado para o consumo de carnes processadas. A pesquisa analisou vários estudos que mostraram que a redução do consumo de carne vermelha a 3 porções por semana poderia reduzir a mortalidade por câncer em 7 mortes a cada 1.000 pessoas. Apesar das novas diretrizes, o Centro Internacional de Pesquisa de Câncer da Organização Mundial da Saúde garante que a carne processada é cancerígena e que as recomendações atuais não vão ser alteradas. E durante o mês de outubro tem a campanha para alertar sobre o câncer de mama. A cor rosa é o símbolo da campanha que vai alertar as mulheres para o tratamento e formas de prevenção da doença. O levantamento do Instituto Nacional do Câncer estima que o Brasil vai ter 60 mil novos casos de câncer de mama este ano. O número corresponde a 28% de todos os diagnósticos da doença registrados no país. Cerca de 10% dos casos são transmitidos de pais para filhos. Aí o controle preventivo deve começar antes mesmo dos 40 anos. Além do autoexame, a mamografia é um dos principais mecanismos de controle e identificação da doença. As campanhas como Outubro Rosa têm o objetivo de informar cada vez mais as mulheres e a população em geral para que a necessidade de se fazer o exame. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia revela que 1 em cada 12 mulheres terá um tumor nas mamas até os 90 anos de idade. As chances de cura em casos de diagnóstico precoce chegam a 95%. Recado para todas as mulheres, prevenção é fundamental, é ou não é? Exatamente, é essencial, né? Melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado. Isso aí, gente, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. Nós voltamos amanhã às 8h30. Tenha uma ótima tarde e até lá.